Olá! Como vão vocês? Aqui quem fala é o Dr. Geraldo Paglia, do programa Falando com o Doutor. Estamos aqui na Rádio Mundial, em 95.7 FM. Agradeço a todos que estão ouvindo o meu programa. E hoje eu venho falar uma coisa que eu sempre... Eu gosto de fazer esse programa porque vocês não imaginam a satisfação de um profissional de poder dar o ganho de amor próprio, uma autoestima a uma pessoa que perdeu, a uma pessoa que tem o seu psíquico já alterado, a uma pessoa que tem vontades que não pode mais usufruir, como mastigar bem, ou sorrir bem, não é verdade? E essas pessoas, elas cada vez vão deixando, se acostumando com cada vez menos, se intruindo, ficando pessoas com faces tristes, porque existem coisas na vida que, com a idade, tornam-se de uma importância enorme. Eu falo que, mesmo quando a gente é jovem, recebemos um balde enorme de jabuticabas. E vamos comendo aquelas jabuticabas com uma vontade enorme e colocando 2 na boca, 3, e chupando com vontade, e aquele balde vai diminuindo, que é o passar da nossa idade, a nossa vida. De repente chegamos numa idade onde, eu faço uma analogia, o balde de jabuticaba está rarefeito, tem poucas jabuticabas. Então aí nós precisamos o quê? Chupá-las com intensidade e com vontade, para valorizar o pouco ainda que temos no nosso balde de jabuticaba. Isso eu ponho como uma analogia ao idoso. O idoso e a odontologia, a odontogeriatria. Quando jovens, temos dentes bonitos, rígidos, e sorrimos, beijamos, amamos, fazemos ginástica, trabalhamos e a vida passa, e chegamos aos 40 anos, ainda sorrindo, comendo um churrasco, comendo algum alimento mais duro, uma cenoura, um torresmo. E aí a idade vai vindo, 50, 60, aí não só por causa dos dentes, mas também às vezes porque problemas sistêmicos já nos é permitido talvez uma gordura a mais, um carboidrato em excesso, uma fritura, e a gente começa a diminuir a nossa capacidade de poder queimar esses alimentos ou até de mastigá-los. Então, esta aula de odontogeriatria é uma aula que eu gosto de dar. Gosto mesmo de dar. E eu estou falando da Clínica Paglia, do 2950-9592. 2950-9592. Por que eu gosto de dar? Porque eu vou falar para vocês que eu acredito que uns 55% ou 60% dos meus pacientes hoje são acima dos 50 anos. E se eu pegar esses 50%, vou ver que tem alguns acima de 60, tem alguns acima de 70, começam a ficar poucos acima de 80. Mas eu tenho. Inclusive, tem até um acima de 90. E essas pessoas começam a ter limitações. Então, quando uma pessoa dessa chega ao meu consultório, eu, primeiramente, quero saber qual é o motivo da visita. E eu sinto
bato um papo com ele, deixo ele à vontade e conversamos sobre vários assuntos para que ele fale, para que ele, muitas vezes ele é introspectivo de tal forma que ele não consegue mostrar para você qual é o desejo primário naquele momento, o que ele quer. Então, eu vejo que ele perdeu dimensão vertical, já tem poucos dentes na boca, tem algumas mordidas na bochecha, a flacidez da região jugal fez com que ele jogasse a bochecha para dentro e aquela ponte móvel velha que dança na boca, onde os seus grampos já não têm mais uma apreensão efetiva, começam a beliscar a mucosa. Então, eu pergunto o porquê que ele veio ver o Dr. Geraldo Paglia. Mas eu já vi num exame físico, o exame do rosto do paciente, as faces do paciente, o olhar do paciente, o arco, sorriso gengival do paciente, se é um sorriso invertido, se é uma face... porque assim, eu vou explicar para vocês, eu considero o idoso em 3 classificações. Aquele idoso que acabou de se aposentar, mas está com todo o incentivo, né? Então ele quer viajar, ele quer ajudar a filha com os netos, ele quer fazer de tudo, ele quer fazer ginástica, ele quer fazer inglês, Este idoso hiperativo, ele não é o idoso ideal também não, porque a sua ansiedade, às vezes, atrapalha ele no seu tratamento. O idoso não, que se assentou e que se aceitou aposentado, então ele também ajuda a filha, ele ajuda a esposa, ele se reúne com os amigos 1 a 2 vezes por semana, ele vive a vida. E no viver a vida, ele quer continuar comendo um churrasquinho, ele quer continuar se alimentando, principalmente junto com os amigos, não é verdade? Este idoso é mais consciente. Esse é o ideal para o tratamento odontológico. E nós conseguimos levar esse idoso a este patamar. E tem o terceiro tipo do idoso. É aquele que se entregou. Se entregou. Eu vou falar para você, meu pai era coronel da Polícia Militar. Até o dia da aposentadoria dele, ele era uma pessoa importante. Ele era uma pessoa que várias pessoas o cumprimentavam, batiam, prestavam continência, não se bate, se presta, prestavam continência e tal. No dia seguinte da sua aposentadoria, ele teve um choque. Um choque onde ele acordou e falou, onde eu vou hoje? Entendeu? Agora eu estou em casa. Eu vou ser coronel aqui na minha casa. Só que, peraí, na minha casa tinha o general, que era a esposa. Então, começaram alguns conflitos entre marido e mulher. Enfim, ele tentou algumas coisas para não ficar parado, mas por ele ter aquele cargo e se achar o poderoso chefão, porque infelizmente, não sei agora como está a Polícia Militar, mas os coronéis tinham poderes fortes então, quando se aposentava, não tinha um preparo psicológico para este dia. E aí ele se entregou a acordar de manhã, ler jornal, ficar o dia inteiro sentado e dormir o dia inteiro. As lâmpadas do seu cérebro foram apagando dia a dia. E com isso, a degeneração orgânica geral, total. A diabetes aumentou, bom, enfim, não foi fazer uma ginástica, como era obrigado a fazer na polícia, não. Ele definhou
Tanto que com 68 anos de idade acabou morrendo, faleceu, infelizmente foi embora, uma pessoa maravilhosa. Mas o que eu quis dizer para você é que esse terceiro tipo é um cara difícil. Esse é mais difícil você trazê-lo para o consultório. Mas eu já tive casos. Eu lembro de um caso de um coronel em que perdeu o filho. Ele assistindo o filho pular de paraquedas, o filho também era militar, o paraquedas não abriu e ele presenciou a morte do filho. Essa pessoa entrou num desânimo profundo na vida dele. Lógico, um motivo psíquico, né? E medicação, e deixou a barba crescer, os dentes se acabarem, andava maltrapilho. É uma pessoa que estava esperando a morte. Mas vejam vocês o que aconteceu. Eu falo que eu tinha que escrever um livro. As pessoas falam, você devia escrever um livro com os seus casos de odontologia. E aí, esta pessoa, a filha dele, médica, casou e teve uma netinha, teve uma menina. Anos depois, então, esta menina, já 3, 4 aninhos, visitava o vovô e falava, vovô, puxa, o senhor está feinho, que barba feia. A menina começou a cobrar do avô. Nossa, você banguela, sabe? E o carinho, o amor que ele tinha perdido, ele de novo passou esse carinho à neta. Eu lembro até hoje, o dia que ele sentou na minha cadeira e falou, Geraldo, eu vou viver de novo. A minha neta fez eu acordar para a vida. Por favor, arrume os meus dentes. Ele vinha depois barbeado, arrumadinho, calça jeans, sabe, camisa bonita. Olha, vocês não imaginam a mudança psicológica que teve essa pessoa. Então, eu sou testemunha de vários casos de pessoas que, idosos, que acabam relaxando, ou aqueles que não, que querem continuar sendo efetivos, tendo seus amigos, porque nós precisamos de amigos. Amigos é uma necessidade. Aquele que não tem amigo não tem felicidade. Precisamos dos amigos. Os amigos, assim como precisamos da família. Bom, então é isso aí. O idoso, ele geralmente por si só, ele toma algumas medicações. Às vezes, por quê? Porque a pressão arterial está mudada, o fluxo está mudado, ele já tem uma diminuição de passagem sanguínea nas artérias principais, com isso aumenta a pressão arterial, tá? Às vezes já tem estentes, já tem alguma cirurgia cardíaca. Então ele passa a tomar medicações para manter a pressão, para diabetes, enfim, para o colesterol. E essas medicações, às vezes, inclusive, antidepressivos, essas medicações causam uma coisa chamada xerostomia. Xerostomia é a diminuição da saliva. É a diminuição onde a boca fica seca. A boca fica seca e forma aquela saliva esbranquiçada que é chamada de saburra. Esta saburra, ela às vezes até mal cheirosa. É que nem quando você acorda de manhã. De manhã, quando de noite nós entramos em metabolismo basal, diminui demais a formação salivar. O fluxo salivar diminui. Então você acorda de manhã com a saliva esbranquiçada. E isso aí é muitas vezes mal cheirosa. Que você vai lá no banheiro, na pia, lavou, passou uma pasta de dente, escovou, passou, foi embora. No idoso, como diminui o fluxo, isso às vezes pode ser mais constante. Então, presença de xerostomia. E avaliação do problema sistêmico. Eu, como dentista,
tenho que saber avaliar. Isso também é uma coisa que até estou promovendo alguns cursos, avaliar um hemograma, avaliar, saber estudar um exame. Eu sei que eu não tenho que me meter nessa área médica, mas eu tenho que saber quando existe o problema para saber qual a especialidade eu devo encaminhar ao meu paciente. Então, eu devo saber ler, pedir um exame médico, clínico. Muitas vezes, pedir uma orientação de um cardiologista. Doutor, olha, eu preciso usar uma articarina ou um anestésico de sal tal, e eu quero saber, e depois vou entrar com medicação tal, eu quero saber do senhor, se o senhor me faz uma liberação dessa cirurgia, se está liberado para esse tipo de medicação. Eu converso com muitos cardiologistas, muitos. E já tive negativas de médicos que falaram, não, o paciente não tem condições, na atual conjuntura, de passar por qualquer cirurgia. Então eles falam, olha, pode fazer tranquilamente, tentem usar o mínimo de anestésico possível, tentem fazer essa cirurgia no período da manhã, que é o período que o paciente acabou de acordar, ele está bem com ele mesmo. Evite qualquer tipo de estresse com esse paciente. Não deixe ele ficar nervoso por algum problema, porque o estado na cadeira odontológica já é um motivo de estresse para qualquer um, seja idoso, novo, velho, pequeno, criança, não é verdade? Então, é importante que o médico ou o dentista saiba avaliar o idoso. E agora vamos para dentro da boca. Geralmente o idoso é uma pessoa que pode usar uma dentadura. Essa dentadura às vezes já está com ele há 10 anos e ele fala, orgulhoso, esta dentadura fiz num protético maravilhoso. E já tem comigo 10 anos na boca. E eu olho para ele, abraço ele e falo, senhor, olha, não é interessante que o senhor fique 10 anos com a sua prótese. Porque ela, em 10 anos, ela causou uma perda óssea muito grande. E hoje ela balança, ela não tem uma adaptação perfeita nas regiões onde ela tem que se adaptar, no fundo de saco, na região de túber. Então, o senhor, quando mastiga de um lado, ela solta do outro, ela vai formando pressões deletérias sobre o seu osso residual e o senhor vai perdendo esse osso. Ou então, pontes móveis que fazem com que poucos dentes presentes na boca sejam aos poucos extraídos. A gengiva desce porque aquele grampo está em cima da gengiva. Bom, gente, olha, nada como a gente ter uma bagagem de 34 anos, que eu falo que é o meu, porque eu já vi de tudo nessa odontologia. Bom, mas então, aí explicar da necessidade dele poder, olha, esqueça a parte. Agora a estética, vamos pensar na função. A estética é importante, caminha junto, eu sempre falo isso, mas vamos pensar na função. Às vezes o que acontece, ele mastiga coisas mais duras, mas a ponte móvel mexe, a dentadura sai fora do lugar, aí ele passa a comer coisas mais moles. Aí ele mexeu com o quê? Ele mexeu com o quimo alimentar, ele mexeu com o estômago, mexeu com o intestino, ele mudou toda a alimentação dele. E ele vai se acostumando e vai se definhando. Então, eu falo que na boca é muito importante. E fora que eu já tive casos de idosos que chegaram para mim e falaram assim, eu dei o planejamento e tal, daí ele veio, doutor, eu queria conversar com o senhor, porque eu conversei com meus filhos, e meus filhos falaram assim, mas pai, vale a pena o senhor gastar dinheiro? Já está no fim da picada. Olha que absurdo, gente. Fim da picada. Como é que eles já estão matando o pai? O dinheiro é dele, ele trabalhou a vida inteira para poder fazer isso, usufruir. Deixa ele terminar seus dias com glória, sorrindo, com autoestima lá em cima, comendo de tudo, mastigando, não é? O caso desse coronel para a netinha, que voltou a viver. Então, gente, eu falei todo este programa hoje para falar para vocês que o idoso merece atenção. A odontogeriatria hoje é uma especialidade e nós gostamos demais de poder reabilitar e ver a transformação psíquica, psicológica
do prazer de a pessoa sair com dentes e satisfeita. Muito obrigado pela atenção de vocês, foi um programa maravilhoso. Clínica Paglia, 2950-9592, aguardo vocês lá e fiquem com Deus.